Muito boa noite a todos que nos acompanham neste nosso sexto encontro teológico sobre a fé reformada. O tema de hoje em estudo é a missiologia, um estudo muito importante para o cristianismo. Está conosco, que é o nosso convidado, o reverendo Chung Kwang Chung, professor de teologia pastoral. Ele é mestre em Novo Testamento pelo Trinity Evangelical Divinity School, é doutor em estudos interculturais pelo Reformed Theological Seminary, professor no Centro Presbiteriano Pós-Graduação André Jampa, ministra aulas de missões e também professor no seminário JMC. Ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana Metropolitana, o qual plantou em agosto de 2018. E também é autor de Missão Primordial, os fundamentos de missão de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 11, editora Perspectivas, escreveu o capítulo Etimo-Hermenêutica e o problema do uno e do múltiplo, e também a vida perante Deus, entre outros artigos que ele sempre publica. Seja bem-vindo, professor, está à vontade, pode nos saudar, pode saudar o santo povo de Deus que nos acompanha tanto em Angola como no Brasil. Muito obrigado, professor. Amém. Boa noite a todos os irmãos aí da Angola. Vocês estão nas nossas orações e nos nossos corações. Angola é um país que eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço indiretamente, porque eu tenho muitos alunos angolanos. Então, muito obrigado. Graças a Deus, tem sido uma excelente convivência e poder servir um pouco a igreja aí na África, para mim é um grande privilégio e honra. Muito obrigado, professor. Professor, antes de entrarmos no nosso assunto, já que fizemos uma introdução, vamos pedir ao pastor para nos levar a Deus em oração. Pode orar para nós, professor. Claro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos louvar e bendizer o teu santo, santíssimo nome, porque o Senhor tem sido fiel ao teu próprio nome, Senhor Deus, fazendo-se conhecer em todas as tribos, nações da terra, para que o Senhor e o seu nome seja amado, honrado e respeitado, venerado por todos os povos, Senhor. E o Senhor fez isso não através da força, da violência, mas através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou como o Cordeiro de Deus para nos trazer a reconciliação com o nosso Pai, o perdão dos nossos pecados, das nossas dívidas, tirando-nos toda a vergonha, fazendo-nos pertencer à família de Deus, a família que está espalhada em todos os lugares da terra. E o Senhor tem sido esse Deus grandioso e poderoso em suas obras, em suas manifestações. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado esse momento aqui juntos, através da tecnologia. Te bendizemos, ó Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, professor. O nosso tema em destaque é a missiologia. Certo. O chamado da igreja para pregar o evangelho ao mundo visa combater problemas antiguíssimos como o pecado. O pecado é abrangente, ele corrompe quase toda a humanidade e até a própria criação, condenando todos ao fogo do inferno. Mas a boa nova de Deus também são, onde quer que o pecado reine todos os dias, Deus mostra a homens e mulheres pecadores que ele pode ser liberto por meio do evangelho. E a igreja foi chamada para levar estas boas novas a todas as pessoas. O professor pode nos dar a definição, o que é a missiologia e qual é o seu objetivo?
Pois bem, a missiologia é uma área de estudo dentro da teologia que se divide em várias áreas. Na divisão clássica, isso lá no século XVIII, lá atrás, quando o estudo da teologia estava sendo aí estruturado de forma científica nas universidades europeias, principalmente, você tinha 4 divisões. Você tinha a área da três divisões, desculpa. Você tinha a área da teologia histórica, né, onde você vai ter essa parte de teologia sistemática. Então, você tinha essa primeira área. Você tinha uma outra área, então, onde englobava os estudos bíblicos, o Antigo, o Novo Testamento, o estudo das línguas originais. Então, essa é uma segunda área. E a terceira área, a grande área, aí era a teologia pastoral, né, que envolvia todas essas áreas práticas. Mas foi se percebendo ao longo dos anos que era necessário que a área da missiologia, que estava dentro dessa área mais abrangente da área pastoral, ela fosse desmembrada e tivesse ali uma área própria, porque os desafios e a complexidade do mundo traz para o estudo da teologia uma área que era necessária uma maior especialização. Então, vamos pensar, por exemplo, um irmão que tem um chamado para levar o evangelho aí da África lá para a Tailândia, por exemplo. Então, você tem diversas questões que precisam ser estudadas. O preparo missionário precisa ser melhor feito. Então, ele vai precisar do estudo da linguística, o estudo da antropologia e uma série de outras questões que vão trazer para o missionário, que vai para outros países, principalmente, um grau de especialização muito maior. Então, dentro aí da área da missiologia, né, então hoje o Andrew Jumper, aqui no Brasil, é um dos seminários, é uma das escolas teológicas que considera essa área muito importante, uma área bem abrangente, né? E dentro da missiologia nós temos pelo menos, então, 4 divisões. A primeira divisão dentro da missiologia seria o estudo bíblico, da teologia bíblica de missões. Então, como o texto bíblico vai falar da missão de Deus. Então, esse é o primeira área de estudo da missiologia, a parte bíblica. A segunda área, então, seria a área histórica dentro das missões. Então, como foi o crescimento da igreja e do avanço missionário aí no continente africano, desde lá da igreja primitiva, desde a época do rei Salomão, por exemplo. Então, há uma concentração no estudo da história com a chegada dos missionários, com a participação de certas denominações em certos países. Então, essa é a área também de interesse da missiologia. Uma terceira área dentro da missiologia seria a parte teórica da missiologia, que envolve a definição do que é missões. Existe uma série de questões culturais que estão envolvidas, como a antropologia, como a linguística, a contextualização, as partes culturais, né? Então, a cosmovisão, então todas essas partes. E por último, então, você tem a estratégia. Quais são as melhores estratégias de evangelização, de plantação de igrejas, de crescimento da igreja, de revitalização da igreja. Então, são aí 4 divisões que a missiologia tem. Então, um aluno, ele vai focar em uma dessas áreas na sua pesquisa. Ele vai tratar do aspecto bíblico da missão, ele vai tratar do aspecto histórico na missão, ele vai tratar do aspecto cultural na missão ou do aspecto estratégico, tá certo? Ok. Muito obrigado, professor, por nos dar essa explicação tão clara. Geralmente, quase depois do século XVI, a explosão da reforma, e depois vem a contra-reforma, porque o movimento evangélico estava a prosseguir bastante,
Alguns têm dito que a missiologia tem ficado muito atrás nas igrejas reformadas. Então, qual é a importância dentro do cristianismo mesmo, a missiologia, professor? Bom, vamos lá. Essa é uma acusação de que os reformadores ali, né, Calvino, Lutero, Martin Bucer, esses líderes da reforma protestante não estavam interessados em fazer missões. Tá? Essa é uma acusação que está nos livros de história. Basicamente porque a maioria desses historiadores tem uma visão um tanto deformada das questões teológicas. Então, a acusação é que é a teologia da predestinação, é a teologia que impediria os reformadores e as igrejas reformadas aí por tabela de serem mais missionárias, de serem mais engajadas na evangelização. Isso é uma grande falácia, porque quando nós vemos a situação da época, quando Calvino, Lutero, Martin Bucer e tantos outros reformadores, o Zwingli, estavam ali na Europa tentando trazer essas mudanças tão importantes para o cristianismo, eles não tinham uma estrutura suficiente para fazer missões. Por exemplo, esses países onde aconteceram a reforma, Suíça, tá? A própria Holanda, a França, ela não estava no século XVI participando das grandes navegações. Quem estava na frente nisso era, de fato, a Espanha e Portugal, né? Itália também, de uma certa medida. Só depois, no século XVII, é que nós vamos ver, no século XVIII também, é que as nações protestantes, Inglaterra e Holanda, vão participar das grandes navegações. Mas veja só, em 1533, né, então ainda ali no início da Reforma Protestante, na primeira oportunidade, quando um navio francês pirata iria para o Brasil, Calvino enviou 3 missionários para o Brasil. Infelizmente, esses missionários foram mortos pelos católicos mesmo, mas olhando para os textos dos reformadores, você vê ali um engajamento. O Calvino diz que, sim, Deus tem o propósito de salvar os povos, mas ele o fará através das pessoas que serão enviadas para pregar o evangelho, e sem as pessoas irem pregar o evangelho, isso não acontecerá. Né? Então não fica essa ideia de que Deus vai fazer, então nós não precisamos nos preocupar. Não, isso fica claro nos escritos. Lutero, por exemplo, dizia o seguinte: olha, se por acaso os turcos e outros muçulmanos ali capturarem vocês, preguem o evangelho para eles, mesmo que custe a sua vida, né? Pregue o evangelho para aqueles que os levarem como escravos até. Né? Então isso estava lá nos escritos dos reformadores. Então há aí um grande preconceito enquanto a isso. Hoje, atualmente, muitas missões, em muitas agências missionárias que trabalham com missões, você vê na sua própria liderança pessoas que têm a teologia reformada. Né? Eles têm, então, esse contexto ali presente na vida deles, tá bom? Então, isso é interessante. Acho que caímos aqui, será? Alô? Na área da missão,
da missão, que é Michael Green. Num dos seus livros, ele diz o seguinte: quase todo teólogo não gosta do evangelismo e todo evangelista não gosta de teologia. E essa acusação tem aparecido e nós temos que agradecer a Deus. O André Jampa está a desenvolver um grande projeto sobre essa área de missiologia que, por sinal, abriu esse ano, que é o ensino à distância. Porque muitos têm dito que não, os teólogos não evangelizam. Porque na teologia tem algumas doutrinas que eles acham que não, isso pode imobilizar a igreja. Qual é a explicação que o professor pode passar? Vamos lá. Essa é uma falsa dicotomia, né? Dizer que teólogo não gosta de evangelização e o evangelista não gosta de teologia, isso é uma falácia também. Eu creio que a teologia nada mais é do que você estudar, amar a palavra de Deus, amar a Deus e tentar trazer de forma clara o ensino da palavra de Deus. E a teologia nada mais é do que um instrumento para ensinar a palavra, torná-la clara, torná-la relevante, torná-la palpável para as pessoas e para os seus questionamentos. Então, a melhor evangelização é a evangelização que tem uma boa teologia. O melhor evangelista é aquele que é motivado não pelo amor às almas, que é uma péssima teologia, mas pelo amor a Deus. Porque no momento que o amor pelas pessoas acaba a evangelização também. Acabar o amor pelas pessoas é muito fácil. É só você tomar a primeira cusparada, é só você tomar, né, o primeiro prejuízo nos seus bens, é só você ser ofendido que o amor pelas pessoas vai acabar. Mas é o amor por Deus, pela sua própria glória, pela sua honra, pelo seu nome, é que a evangelização deve ser feita. Então, esse é o ponto mais importante aí que eu diria, e essa é uma falsa dicotomia. Nós devemos combatê-la. Eu creio que bons evangelistas têm uma boa teologia, sim. Ok. Muito obrigado, professor, pela essa explicação. A outra situação que nós levantamos, um dos evangelhos que é um foco para o trabalho da evangelização, que nós chamamos a Grande Comissão, que é no Evangelho de Mateus, o ide, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Mas por que o Evangelho de João não é muito enfatizado, visto que é onde há mais repetição sobre o Missio Dei, que é a missão de Deus, e onde encontramos quase envio, mas quase as pessoas estão mais apegadas no Evangelho de Mateus. Então, vamos lá. A questão dos evangelhos, da escolha, eu creio que em Mateus ele é muito mais explicado de forma muito mais específica, né? Ele tem ali os imperativos, ele tem lá os particípios, o verbo todo, né? Ir de fazer discípulos, né? Então você tem ali um desdobramento ali. Agora, em João, é um pouco mais genérico, é um pouco mais abrangente, né? Assim como o Pai me enviou, envio a vós outros, certo? Então essa é a ideia, mas infelizmente quem gosta muito mais da grande comissão em João são os liberais, tá? Por quê? Porque justamente por ser mais abrangente. Então, o conceito de Missio Dei é um conceito com o qual nós devemos ter cuidado, porque ela tem a sua origem em círculos liberais, em círculos idealizados aí pelo teólogo neo-ortodoxo Karl Barth. Então, na década de 50, 60, Karl Barth foi o responsável por trazer a ideia da Missio Dei, de que Deus está na missão. Né? Então, não é simplesmente falar daquela nossa ideia na teologia reformada, do calvinismo e da soberania de Deus, de que, sim, Deus é o responsável pela missão. Não. A Missio Dei, ela é muito mais abrangente no sentido de
dizer que a missão vai acontecer independentemente da igreja. Então, a Missio Dei acaba sendo um conceito até perigoso, porque você diz assim, a igreja não é necessária para fazer a Missio Dei. Por exemplo, uma ONG que está cuidando de crianças, né? Uma outra ONG que cuida dos animais e das florestas, uma outra ONG pode também estar envolvida na Missio Dei. Afinal de contas, eles estão fazendo algo importante, algo necessário, algo bom, né? Isso é um conceito muito perigoso. Então, quando você usa esse conceito de Missio Dei, ela é baseada em João mesmo, tá? Que ela é muito abrangente. Eu acho que a correta perspectiva não é dar preferência à grande comissão em João ou a de Mateus, mas é pegar todas as grandes comissões. É importantíssima a grande comissão que aparece em Marcos, a grande comissão que aparece em Lucas. Em Marcos ele fala para pregar para todas as criaturas. Em Lucas ele dá a importância de Jerusalém até os confins da terra, né? E depois temos a de Mateus, que é bastante usada, e de João também, que é mais abrangente. Mas eu creio que, da perspectiva reformada, e o que é ser reformado? Ser reformado é ser o máximo possível, humanamente possível, fiel à Bíblia. E como que a gente é fiel à Bíblia? Quando a gente coloca as 4 grandes comissões e pega todas elas, e não fica só com uma. O problema que eu vejo é que os liberais ficaram só com João, nesse aspecto muito abrangente, e até tiraram o papel da igreja na grande comissão, dizendo que qualquer um pode fazer aí a missão de Deus. Sim, professor, realmente esta visão dos liberais, que o objetivo é quase de destruir as igrejas, não tem muito interesse com a soberania de Deus. Eu acredito que eles deviam explorar mais o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, onde temos o Missio Dei, e nós aprendemos que o grande enviador é Deus, e o Filho, que é Jesus Cristo, é o primeiro missionário a cumprir o mandato do Todo-Poderoso. Então, professor, eu acho que eles deviam explorar com muita força, porque se eles vão mais para um lado negativo, isso realmente pode atrapalhar aquilo que é os objetivos do nosso Criador, professor. Olha só, os liberais dizem justamente isso, viu, pastor Cândido? Que Deus, ele dá sua soberania, envia Jesus, tá? Ele envia, né? Então, assim como enviou o Filho, é o mesmo discurso. O meu problema, realmente, eu vejo que ela ganhou hoje uma dimensão muito grande. Então, o David Bosch, aí da África do Sul, teólogo da África do Sul, missiólogo, que é o grande propagador dessa ideia da Missio Dei. Mas do ponto de vista reformado, eu vejo realmente que ela pode ser algo que, por ser muito abrangente, tá? Por ser muito abrangente, ela acaba sendo aí uma ameaça, de uma certa forma, a questão do que João mesmo fala, tá? Até a questão que o João mesmo fala. Tem uma pergunta aí, Pode colocar uma pergunta? Sim, professor. Aqui o nosso jovem está a nos acompanhar. Aqui temos o Manuel Jacim, a nossa irmã Manuel Jacim, tá Cornélio, Senge, Rodrina Chivala, mas o nosso jovem Nunda Santos, sim, ele saúda, boa noite, pastor Chung, sabendo que o missionário tem de ser alguém com convicção na fé, exemplo a seguir entre outras virtudes, mas hoje a igreja está mergulhada na contradição, onde o cristão não é visto como um exemplo a seguir. Que metodologia devem ser usadas para que se cumpra o ID de nosso Senhor Jesus Cristo? Muito boa pergunta, Nunda.
Eu creio que essa questão da igreja não dar um bom testemunho e estar com tantas contradições, ela é muito problemática, mas ela aponta para um defeito gravíssimo que as próprias igrejas não estão cumprindo o ID internamente. Por quê? Porque justamente em Mateus ele fala para fazerem discípulos. Jesus fala, ide fazer discípulos. Só que o problema é que dentro da igreja, poucos são discípulos, a maioria é espectador. Se você olhar para a Bíblia, você tinha na época de Jesus a multidão e os discípulos. Haviam dois grupos bastante distintos. Eu creio que hoje a maioria das pessoas que frequentam igrejas se enquadrariam não no grupo dos discípulos, e sim da multidão. Qual que é a diferença? Os discípulos são aqueles que largaram as suas redes e foram seguir Jesus. A multidão não largou absolutamente nada. Pelo contrário, a multidão foi atrás de Jesus pela curiosidade, com o pensamento: o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ouvir uma palavra interessante, eu vou ganhar uma cura, eu vou ganhar o que comer. Mas os discípulos não, os discípulos eles realmente se negam, eles entregam, né? Então há um sacrifício. Eu creio que muitas pessoas estão frequentando igrejas para ganhar alguma coisa e não para se sacrificar, né? Então esse é o primeiro ponto. Também há o problema na qualidade do discípulo. Então, eu creio que aí na África, né, eu nunca estive aí na África, mas ouvindo muitos missionários que trabalham aí no continente, em vários países, obviamente cada país é diferente, mas percebo que eles dizem que ao plantar uma igreja, a igreja, o crescimento numérico aí na África, ela é muito rápida. Diferente de você plantar uma igreja na Europa ou no Japão, por exemplo, que o crescimento numérico é muito devagar. Então, se você abre uma igreja nova, você chama uma pessoa e essa pessoa vai chamar a família, né? E a família tem 50 pessoas. Sendo que no Japão, para você conseguir uma igreja que reúna 50 pessoas, você vai demorar 10 anos para conseguir reunir 50 pessoas. Então, a diferença não está na questão numérica, né? E isso não pode ser considerado o primordial, mas sim a qualidade do discípulo. Então, muitos crentes aí na África ainda adoram os ancestrais, ainda procuram o curandeiro. E isso é algo que marca aí um discipulado que está falho na igreja. No Brasil é a mesma coisa. No Brasil, as pessoas vão para a igreja, mas continuam se separando, né, nos seus casamentos. O índice de divórcio é altíssimo entre os evangélicos. Os evangélicos brasileiros não são honestos quando lidam com negócios e dinheiro, eles não têm palavra. Então, é a mesma coisa. Não adianta você ter igrejas lotadas, mas se os crentes não têm essa qualidade. E eu acho que esse é o grande problema no ID. Porque Jesus falou para fazer discípulos. Mas como que as pessoas que não são elas mesmas discípulos, tá, que se sacrificam, que têm um padrão moral, né? Lá na Bíblia fala, em 1 Timóteo, que o bispo, né, que o líder, que o pastor, que o diácono, que o presbítero, ele precisa ser o quê? Irrepreensível. E quantas falhas nós vemos nos crentes hoje? Então, eu creio que há uma grande urgência nas igrejas cumprirem internamente a grande comissão de fazer discípulos, de maturar os crentes. E esses crentes é que vão fazer novos discípulos, né? E esse é o grande problema hoje. Ok. Muito obrigado, professor. Realmente, a nossa igreja congregacional em Angola foi fundada 11 de novembro de 1880. Já estamos há 140 anos. E quase foram três americanos que vinham evangelizar em Angola. Principalmente no centro do país.
Mas, professor, veja que, e nós tem se levantado essa grande preocupação, assiste-se às igrejas Assembleia de Deus Pentecostais, às igrejas neopentecostais, que o crescimento da igreja é muito maior do que nas igrejas tradicionais, que são as igrejas reformadas. O que é que se deve isso, professor? Será que o método que eles usam, que eles realmente acrescem aquilo que Deus não mandou, esta é uma das razões do crescimento dessas igrejas? Não, eu creio que o crescimento numérico, ele é apenas algo como as multidões, né? O que as multidões querem? Desde a época de Jesus, elas querem curas, elas querem uma palavra de esperança, né? E elas querem apenas algo em troca. Então, querem bênçãos. E quando Jesus falava para as multidões, e depois de falar, muitas vezes Jesus falava do arrependimento, de carregar a cruz, né? As multidões iam embora. Então, crescimento numérico, claro, não pode ser o critério mais importante para uma igreja saudável. Tá? Creio que quando você tem grande número de pessoas ali, elas sim, elas estão ali sendo atraídas por algo. Né? Então, elas vão lá atraídas por algo, mas creio que quando nós fazemos um trabalho sério, as pessoas realmente tendem, então, a rejeitar a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, do evangelho que não é barato, né? Do evangelho que é da cruz de Jesus Cristo, do sofrimento, da perseguição. Então, e esse tipo de evangelho as pessoas não querem ouvir. Então, obviamente, a tendência será menor. Mas, ao mesmo tempo, há um certo comodismo também nas igrejas tradicionais. Então, há um pecado interno nosso também, de não sermos mais ativos, persistentes, sacrificiais também na evangelização. Então, são dois lados aí da moeda. Então, há esse aspecto de que nas igrejas pentecostais, as pessoas, então, têm uma série de questões para atrair as multidões, né, e que isso nem sempre lá na frente vai gerar bons frutos, mas também há o pecado da igreja tradicional, e eu falo isso com experiência aqui no Brasil, né, das igrejas não crescerem mais, formarem já suas estruturas e ela funciona toda internamente. Ok. Sim, professor, realmente alguns não entendem a missão que Cristo incumbiu aos filhos. Eles acham que quando começa uma igreja, usam métodos que Deus não orientou. Isso nos faz recuar aos grandes pregadores da história da igreja, como John Knox, que dizia que da minha Escócia ou eu morro. John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Temos o Bill Sunday, faz-me um gigante por Deus. Professor, quais são as estratégias para começar uma nova igreja, numa comunidade que nunca houve uma igreja? Quais são as estratégias que nós devemos implementar? Claro, em primeiro lugar, eu diria que a igreja precisa entender que plantar igrejas é a melhor estratégia. Por quê? Quando você faz o evangelismo pessoal, ela vai durar apenas uma geração. Somente aquela geração que foi pessoalmente evangelizada vai seguir Jesus, mas e as próximas gerações? Não haverá continuidade. Então, o primeiro lugar é plantar novas igrejas. Quando você planta novas igrejas, você vê que Paulo, ele quando chegava numa região, pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, ele não falava, tchau, vocês já estão salvos, o nome de vocês está escrito no livro da vida e eu vou embora. Não. Paulo nomeava presbíteros, ele voltava sempre para as mesmas igrejas para continuar a pastorear aquelas pessoas. Então, se você olhar nas 3 viagens missionárias, na primeira viagem missionária começa a igreja
de Antioquia da Pisídia, né, não da Síria, então a outra Antioquia, lá, né, onde temos os Gálatas. Você tem a igreja de Listra, de Icônio, de Derbe, 4 igrejas. Na segunda viagem missionária, Paulo volta para as mesmas igrejas. Na terceira viagem missionária, também Paulo volta para as mesmas igrejas. Então você vê que o grande missionário, o apóstolo Paulo, estava plantando igrejas e não fazendo evangelismo pessoal. Tá? Então, creio que o evangelismo pessoal ela tem que frutificar para o início de uma igreja nova. Segundo aspecto dessa igreja, que começa numa região, ela tem que ser voltada para o discipulado. Então, a pregação do evangelho acontece no púlpito, mas a pregação para a vida, ela é feita nos pequenos grupos. Ela é feita quando as pessoas acham um ambiente seguro para confessar os seus pecados, para colocar em oração, né, e colocar pedidos de oração por motivos vergonhosos até, tá? Então, quando o crente está lá sofrendo por algum motivo e ele tem vergonha de compartilhar com alguém essa sua vergonha, essa sua luta, pode ser contra um pecado, pode ser uma falsa acusação, e ele não tem onde se abrir, isso não é igreja, né? Igreja é uma família onde as pessoas realmente podem se abrir, estar ali, mas, de novo, isso precisa ser feito de uma forma muito bem feita, né? Para que as pessoas possam achar nesses grupos refúgio verdadeiro, crescimento espiritual verdadeiro. Então, a igreja tem que focar no que Jesus fez. Jesus passou 3 anos. Então, esse grupo pequeno tem que durar no mínimo 3 anos. 3 anos juntos, as mesmas pessoas. Um grupo bem pequeno, mesmo sexo, pessoas ali, mulheres ali, só mulheres falando com mulheres, homens só com homens, pessoas da mesma idade, que realmente possam caminhar e trilhar no crescimento espiritual. Então, o crente, se ele começa a vida cristã, depois de 1, 2 anos, a maturidade espiritual dele tem que estar lá em cima. Se ele era uma pessoa que não lia a Bíblia, não orava, se ele era uma pessoa que não era um dizimista, se ele era uma pessoa que tinha lá uma série de dúvidas acerca da fé, ele não evangelizava, depois de 2, 3 anos, a pessoa tem que mostrar um crescimento espiritual e um compromisso em tudo isso que eu mencionei agora há pouco, né? Então, eu acho que isso tem que aparecer. Então, a igreja precisa focar no crescimento espiritual e de maturidade dos seus membros. Porque o crescimento numérico, eu creio que vai vir de forma mais natural na medida que internamente os membros crescem ali, né, espiritualmente, em maturidade, em compromisso, em sacrifício, tá? Creio que a igreja africana aí tem muito a nos ensinar, porque a igreja é uma igreja que sofre, é uma igreja que paga um alto preço para seguir a Jesus, e isso é uma coisa que só vocês africanos podem nos ensinar. A igreja brasileira é uma igreja acomodada, uma igreja que, diante de uma perseguição, de sofrimento, ela sucumbe, ela cai, né? Eu creio que é isso. Essa é uma troca interessante que nós poderíamos ter também nesse nosso convívio. Sim, professor. Acho que o que nós temos que colocar em mente realmente é que nós podemos sair para fazer missões, mas temos que saber que tudo depende de Deus. Nós vamos lançar a semente, mas quem vai dar o crescimento é sempre Deus. E nós temos que pregar mesmo aquilo que fere a nossa vida pecaminosa, como Pedro pregou o primeiro sermão. Se vocês não se arrependerem, não vão ver o reino de Deus. E muitas vezes as pessoas têm medo de pregar essas verdades. Então, isso, às vezes, complica os objetivos da própria Igreja de Cristo. Não, creio que a gente tem um pastor que brinca, né? Não que eu concorde com ele, mas ele diz o seguinte: pense como um calvinista, viva como um arminiano. Né? Ele usa essa frase. É interessante a frase, mas eu não concordo com ele. Eu creio que
quando você pensa como um calvinista, você vai viver também como um calvinista, e a evangelização é parte do calvinismo, sim. Tá? Então, eu creio que nós precisamos frutificar. Uma árvore que é boa, saudável, ela frutifica. E essa frutificação, ela tem que aparecer na evangelização também. Né? O fato é que poucos têm frutificado nessa área da evangelização. Então, isso é muito importante, isso não pode ser negligenciado. Né? Evangelização não é um dom que algumas pessoas receberam. Todos devemos evangelizar. Ok. Professor, a dona Maria Fernando São, ela pergunta, como posso ser um cristão que as pessoas podem seguir? Eu não entendi lá muito bem, mas o professor entendeu a pergunta? Eu creio que a Maria, ela está com uma dúvida que muitos crentes têm, né? Quando eu estou maduro e pronto para ser exemplo para os demais? Eu acho que é isso. Eu creio que, Maria, o mínimo que nós precisamos aí é ter um compromisso sério com Jesus, é ter pelo menos aí 3, 4 anos de caminhada com o Senhor e assumirmos responsabilidades dentro da igreja. Então, quando nós estamos na igreja, somos membros ativos ali dentro dessa comunidade da igreja, as pessoas vão te reconhecer. As pessoas vão falar, olha, essa pessoa, Maria é uma pessoa confiável. A Maria é uma irmã que eu posso orar junto com ela. A Maria é uma pessoa que eu posso me abrir com ela, porque ela não vai sair espalhando os meus segredos. A Maria é uma pessoa que quando eu estou falando, conversando com ela, eu sinto uma paz tão grande. Ela é uma pessoa confiável. Eu creio que a importância da igreja, da comunidade, da família estendida, está justamente nisso, esse reconhecimento. Então, quando há esse reconhecimento da liderança, dos próprios membros da igreja, você já está sendo esse exemplo. E você pode, sim, influenciar mais pessoas pelo convívio mais próximo. É isso que deve acontecer. E a igreja precisa, a liderança da igreja precisa dar oportunidade para que essas pessoas que são exemplo para os demais, são referência, todos reconhecem como pessoas maduras, sábias, essas pessoas tenham, sim, mais voz, mais influência e mais oportunidades. Eu creio que, então, isso vem de forma um tanto natural, mas vem com a maturidade. Mas se as pessoas olham para a pessoa e falam, você não é confiável, você ainda tem muito a trilhar, ainda você não é madura, né? Isso tem que realmente causar não um desânimo, mas uma vontade maior, um comprometimento maior e querer servir mais, se sacrificar mais. E olha só que interessante. Nós achamos que existe uma hierarquia na igreja, né? Então, você começa como membro, depois vira diácono, depois presbítero, depois pastor, né? Mas olha só, nunca a pessoa começa logo de cara como um presbítero, como um diácono, sem antes ele servir. Né? Porque Jesus fala, o maior de vocês é o que lava os pés, é o que serve. Então, dentro da igreja é diferente de empresa. Porque na empresa a pessoa ele demonstra a sua competência e ele vai mandando as outras pessoas a fazerem. Na igreja, não. Na igreja, você foi aquele menor que serviu, aprendeu a servir e vai saber liderar pessoas servindo, para que elas também sirvam. Porque se você não vai por esse caminho, essa igreja nunca vai ser saudável, né? E Jesus foi o maior exemplo disso, tá certo? Ok. Pastor, o nosso jovem Nunda faz, mas ele agradece pela resposta e cita o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E ele diz, quais têm sido os desafios gerais dos missionários cristãos quanto às religiões não monoteístas? Isso realmente em África temos esse problema, como o professor citou, no Brasil as pessoas ainda estão no mundo não pós-moderno, mas no mundo ainda pré-moderno, que as crenças
falam mais alto do que a fé cristã? Qual é a explicação que o professor pode dar? Claro, esse é um problema que é mais comum em diferentes países, obviamente, né? Então, na Índia, por exemplo, no Japão, por exemplo, as pessoas prontamente gostam de Jesus. Mas quando se fala da exclusividade de Jesus, isso é um problema sério, né? Não é mesmo? Aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país de maioria católica. Mas mesmo assim, quando nós falamos da questão do evangelho, de ser um evangélico, as pessoas logo associam a ideia de exclusividade. Acabou esse negócio de veneração aos santos, né? Só Jesus agora, né? Então isso ao longo da implantação da igreja evangélica no Brasil, há 160 anos atrás, isso foi uma marca. Então isso foi sendo criado. Eu creio que então a presença do evangelho está praticamente em todos os países. Mas se há países onde essa ideia de que você pode servir Jesus e pode servir Buda, você pode servir Jesus e pode servir os ancestrais, isso ainda é um questionamento. Eu creio que isso é um problema histórico. Talvez foi porque os primeiros missionários que chegaram ali nesses países, eles é que comprometeram a pregação do evangelho, dizendo que, olha, continua servindo aí os ancestrais e serve a Jesus também, né? Continua servindo os santos, a Jesus também. E aí isso veio ao longo da história. Sendo que em muitos países, eu creio que os missionários que ali que implantaram o trabalho foram muito mais exclusivistas, eles foram mais convictos da exclusividade de Jesus. Mas nunca é tarde de corrigirmos isso, nunca é tarde. Então, é sempre, cada geração precisa corrigir esse erro e afirmar, de fato, a exclusividade de Jesus. Então, uma das coisas que precisa acontecer na vida das pessoas seria as pessoas realmente entenderem que seguir Jesus é abandonar os deuses, abandonar o culto aos ancestrais. E isso é uma coisa chocante para as pessoas. Isso causa um escândalo. Eu creio que esse evangelho bastante mastigado, esse evangelho fácil para as pessoas, ele é prejudicial, ele não é bíblico. O evangelho é o evangelho que fala da abnegação, de abandonar as coisas, de entregar tudo, de se render. O evangelho é o evangelho que leva as pessoas a realmente deixarem as coisas velhas para trás. Muito obrigado, professor. Esta é uma preocupação muito grande que tem se levantado. As pessoas, há uma mistura, o politeísmo ainda reina. Essa é uma grande experiência que nós temos, quase as pessoas estão a servir o Senhor, mas servem mais outros deuses, que não há casamento. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é ciumento. Sim. Porque, professor, será que é possível o trabalho de evangelização numa primeira fase e chega numa região onde há vários deuses? É possível dizer que, olha, nós vamos pregar Cristo, mas de momento vocês podem só manter as vossas tradições? É possível? Eu creio que sim, mas aí é que está o entendimento do que é discipulado. Eu creio que no início Pedro não entendeu o que é seguir Jesus, mas ele deixou as redes e seguir Jesus. Mas demorou 3 anos para Pedro entender, a deixar de lado, né, todas as suas idolatrias. E eu creio que muitos falham nesse aspecto. Eles entendem que pregar Jesus já é o trabalho completo. Não, é o início. Pregar Jesus é o início, o trabalho do discipulado, de levar as pessoas a realmente abandonarem a idolatria. Esse é o trabalho que a igreja deve fazer para que as pessoas, então, entendam as implicações do que é seguir a Jesus, do que é tomar a sua cruz, do que é dizer que aquele que segue Jesus, que Jesus veio trazer a espada, né,
dentro da casa, a divisão entre pais e filhos, às vezes, por causa da fé mesmo. Então, as pessoas precisam entender justamente isso. Mas isso vem com o tempo, vem com relacionamento, vem com confiança. Por isso que o discipulado precisa ser algo relacional, íntimo, num grupo pequeno, e pessoas ali treinadas para que elas possam conduzir as pessoas a essa exclusividade, para que as pessoas... Eu creio que conversões genuínas vão acontecer dentro do discipulado, na medida que elas vão sendo discipuladas. Ela pode frequentar a igreja, mas depois de 3, 4, 5, 6, 10 anos, ela vai se converter efetivamente, porque ela não vai ter abandonado os seus ídolos até lá, né? E se não fizer esse trabalho próximo ali, na intimidade com as pessoas, isso não vai, a mudança não vai acontecer. Ok? Ok. Obrigado, professor. Eu ainda insisto, professor, nesta situação que o... Sim, professor. Esta preocupação do o Mike Green, que é um grande teólogo sobre missões, que ele disse, viu essa grande preocupação, porque muitos não entendiam que a teologia ela também é evangelística. Será que é possível nós separarmos a teologia e a ação prática? É possível, professor, nós separarmos isto? Olhando na área da missão? Repita essa pergunta, por favor. Repete essa pergunta, por favor. A pergunta foi, professor, olhando na visão do Mike Green, esse grande teólogo sobre missões, que viu que alguns estavam a fazer confusão entre a evangelização e a teologia. A minha pergunta é, será que é possível separar a teologia? Porque muitos não entendem, acham que a teologia está fora da evangelização. É possível separarmos a teologia da ação prática? Acho que... Eu acho que não. Por quê? Teologia, você pode pensar que é uma coisa muito difícil, muito complexa, que é só para os pastores, para os líderes. Mas todos nós temos uma teologia. Todos, todos. Né? Então, o primeiro convertido tem uma teologia. O que é teologia? É o seu entendimento do que é verdade, de quem é Deus, de quem é Jesus. Todos eles têm um entendimento. Só que essa teologia todos nós precisamos melhorar a nossa teologia. Eu preciso melhorar a minha teologia. Né? Grandes homens experientes, doutores, também precisam melhorar a sua teologia a cada dia. Então, quando evangelizamos, nós apresentamos uma teologia. Quando falamos de Jesus, não existe falar da Bíblia e falar de teologia. É a mesma coisa. Quando nós falamos de Bíblia, falamos o nosso entendimento, e o nosso entendimento é teologia. Então, essa dicotomia ela é falsa, ou seja, existem teologias erradas, e as pessoas podem pregar Jesus Cristo, evangelizar Jesus, falar de Jesus evangelizando, usando uma teologia errada, né? Então, é claro que ter uma boa teologia é fundamental. Então, eu diria que começa, uma primeira questão que eu já comentei seria realmente você considerar não o amor pelas almas, mas entender que a verdadeira motivação pela evangelização tem que ser a glória de Deus. Então, deixa eu dar um exemplo disso. Existem alguns cânticos que dizem assim, né? Jesus Cristo morreu na cruz pensando em você e em mim, tá? Isso não é verdade. Na Bíblia, isso não diz lá. Ele diz lá que Jesus morreu na cruz e pensava na glória de Deus. Então, Jesus, ele morreu na cruz e a motivação de Jesus ir até o fim, subir na cruz, foi ser obediente ao Pai, foi honrar o nome do Pai. Né? Então, veja só como a teologia vai ser importante quando você olha para a pessoa e fala assim, realmente, se olhar para a pessoa, não me dá vontade de evangelizá-la, mas Deus quer que eu faça. Essa faz toda a diferença.
ok, ok, É isso. ok, ok, ok. Tá bem. Muito obrigado, professor. Faltam-nos apenas 5 minutos para nós terminarmos o nosso encontro. Professor, qual é a experiência que o professor pode passar? A África, principalmente, as igrejas na África Central, há um movimento muito grande do islamismo que está a ofuscar o cristianismo. Será que é possível haver uma convivência entre cristianismo e islamismo caminharem juntos? Professor, porque eles, quando aparecem, dizem que não, o nosso Deus é único, não podemos, não pode haver diferença, mas nos países tradicionais, o cristianismo ali não se pode pregar. Quando ele escuta, é um grande problema. Será que é possível haver um ecumenismo entre o islamismo e o cristianismo no trabalho de evangelização? É possível? Porque cada um tem os seus interesses? Claro, eu creio que não. Eu creio que é necessário que nós tratemos os muçulmanos com respeito, precisamos conviver com eles. Tá? Então, a aproximação é muito importante, mas não dá para trabalhar juntos, né? Isso não. Então, eu creio que é necessário distância e proximidade. É uma coisa, parece contraditória, mas normalmente o que nós temos é, é os cristãos num canto, muçulmanos no outro, e os dois se odiarem. E aí sempre vai ter conflitos, né, atentados e coisas assim. Mas eu creio que é necessário convívio, proximidade, conversar com essas pessoas, é necessário relacionamento com elas, e não entrar num ecumenismo, onde líderes vão trabalhar juntos, etc. Isso não. Mas eu creio que no nível mais relacional, eu creio que os crentes, os cristãos não podem ter medo dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles têm preconceitos. Esses preconceitos só vão ser quebrados se tiver relacionamento com eles, com as pessoas. Então, é isso que as pessoas precisam ver. Porque há uma demonização pela distância. A distância causa essa demonização. Então, isso não é bom, tá bom? Eu preciso, então, me despedir dos irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Ok. Realmente, esta é a mensagem de todos os cristãos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, dizendo que amai uns aos outros, como eu também vos amei. O amor tem que ser para todos, mas apenas a diferença é em como nós transmitimos. Professor, a última pergunta realmente, o professor pode nos passar a tua experiência, como o professor conseguiu implantar essa igreja em 2018? Será que o professor começou do zero ou já havia um núcleo? Depois o número aumentou, depois é que se tornou uma comunidade maior? Sim, no nosso caso foi apenas, eu assumi um núcleo que tinha ali 20 pessoas, né? E aí, quando cheguei, e a igreja então começou a crescer aos poucos, né? No nosso caso, uma coisa importante é porque a cidade onde nós estamos é uma cidade onde tem trânsito de pessoas que vêm de mudança ou estão procurando igrejas. Então, um site, um Facebook, isso ajudou as pessoas a encontrarem a igreja. Isso foi muito importante. O evangelismo nas empresas, né? Eu ia nas empresas fazer evangelismo, tá? Isso também foi importante nesse processo. Então, todos os esforços de evangelização foram feitas, né? Pequenos grupos nas casas. Então, nós vamos indo caminhando nesse processo de evangelismo e discipulado também. Então é isso. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para vocês, irmãos. Nós... Obrigado, pastor Cândido, aí, pelo convite. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Tchau, tchau.
Chun Quang Chung, e nós agradecemos pela disponibilidade. Amanhã estaremos com o professor Wellison Duarte, que falará sobre a natureza do homem, se é dicotômica ou tricotômica. Agradecemos também a todos que nos acompanharam e desejamos saúde e bênção para toda a família. Muito obrigado.